Miqueias. Introdução. Autoria. Além da tradição judaica e do que se pode apreender do próprio manuscrito das Escrituras Sagradas, pouco se sabe a respeito do profeta de Javé chamado Miqueias, segundo Reis, capítulo 15, versículo 32, ao capítulo 16, versículo 20, Jeremias, capítulo 26, versículo 18. Miqueias, nome que em hebraico significa quem é como Javé, era natural de uma vila na Palestina chamada Morezete, capítulo 1, versículo 1, conhecida também como Morezete Gate, capítulo 1, versículo 14, e que ficava ao sul de Judá. A profecia que proclamada por Miqueias dá testemunho da profunda sensibilidade desse homem de Deus diante dos males sociais de sua época, sobretudo em relação a quanto as pequenas cidades e aldeias de sua região sofriam, enquanto Oséias profetizou às 10 tribos de Israel, o reino do norte, e Isaías à corte em Jerusalém, o profeta Miqueias pregou ao povo simples de Judá. Propósitos. A mensagem profética que Deus entregou a Miqueias para anunciar alternava pregações de sentenças punitivas e promessas de esperança e dias melhores. Sendo assim, o tema principal é o castigo de Javé, seguido por seu socorro oportuno. Miqueias também ressalta que Javé, o Senhor, odeia a idolatria, a injustiça, a rebelião e o ritualismo vazio, mas deleita-se em perdoar os arrependidos. Finalmente, o profeta declara que Sião será abençoado com mais glória no futuro do que em todos os tempos passados somados desde a criação. O reino davídico, ainda que pareça ter chegado ao fim, alcançará seu ponto mais elevado e glorioso por intermédio do seu futuro libertador messiânico, Yeshua, Jesus, o Filho de Deus. João, capítulo 1, versículos 1 ao 14, Hebreus, capítulo 1, versículos 1 ao 7. Data da primeira publicação. Miqueias pregou a mensagem de Javé em algum tempo entre os anos 750 e 686 a.C., durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Capítulo 1, versículo 1. Jeremias, capítulo 26, versículo 18, que denota que Miqueias fora contemporâneo de Isaías. Isaías, capítulo 1, versículo 1. E do profeta Oséias. Oséias, capítulo 1, versículo 1. Miqueias anteviu a queda de Samaria. Capítulo 1, versículo 6. Ocorrida entre 722 e 721 a.C. Os reinados de Jotão e Acás se sobrepuseram parcialmente em algum momento histórico e deram ensejo ao início do ministério do profeta Miqueias. A pregação de Miqueias retrata e combate as aflições sociais do povo de Israel antes das reformas religiosas conduzidas por Ezequias, 715 a 686 a.C., reinado que também se sobrepôs por curto espaço de tempo ao do rei Acás, entre os anos 729 e 715 a.C., segundo Reis, capítulo 18, versículo 9, Isaías, capítulo 36, versículo 1. Atualmente, crê-se que o livro que leva o nome de Miqueias tenha sido publicado pela primeira vez por volta do ano 700 a.C. Esboço geral de Miqueias. Primeiro, endereçamento do oráculo de Javé, capítulo 1, versículo 1. Segundo, profecias para Samaria e Judá, capítulo 1, versículo 2 ao capítulo 2, versículo 13. Item A. A revelação de um juízo divino futuro. Capítulo 1, versículos 2 ao 16. Item B. Os motivos para tal juízo sobre a terra. Capítulo 2, versículos 1 ao 13. Terceiro. Uma profecia de castigo e também de salvação. Capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 15. Item A. Castigo, um juízo certo e iminente.
Capítulo 3, versículos 1 ao 12. A. Juízo contra os líderes religiosos. Capítulo 3, versículos 1 ao 4. B. Juízo contra os falsos profetas. Capítulo 3, versículos 5 ao 8. Item C. Juízo contra Jerusalém. Capítulo 3, versículos 9 ao 12. Item B. Salvação. O reino vindouro. Capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 1. A. As magníficas glórias do reino. Capítulo 4, versículos 1 ao 8. B. O sofrimento que procede do reino. Capítulo 4, versículo 9 ao capítulo 5, versículo 1. Item C. Livramento. O rei futuro e permanente. Capítulo 5, versículo 2 ao versículo 15. A. A primeira vinda do Messias. Capítulo 5, versículos 2 e 3. B. A segunda e definitiva vinda do Messias. Capítulo 5, versículos 4 ao 15. Quarto. Uma palavra profética de denúncia. Capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 10. Item A. A primeira repreensão de Deus. Capítulo 6, versículos 1 ao 5. Item B. A primeira resposta de Israel. Capítulo 6, versículos 6 a 8. Item C. A segunda repreensão de Deus. Capítulo 6, versículos 9 ao 16. Item D. A segunda resposta de Israel. Capítulo 7, versículos 1 ao 10. Quinto. Promessas de vitória para o reino de Deus. Capítulo 7, versículos 11 ao 20.